Meus amigos, vocês sabem que isso é um canal que fala mais, fala majoritariamente do Santos, mas no geral trata futebol também. Tem vídeo aqui de outros times também. São mais raros, é verdade, mas de futebol europeu e de seleções, principalmente seleção brasileira, tem bastante também. E hoje, quando eu vi, eu confesso que eu não tinha lembrado que tinha Champions League. Eu lembrei no domingo. Eu lembrei, não, me lembraram que foi o Ricardinho. O Ricardinho Martins estava subindo para São Paulo com a gente para ir para a final e ele falou: Nossa, essa semana é complicado, vou trabalhar porque tem o último lance, acho que é, né, o programa da TNT depois da Champions. E tem Real e City. Eu falei: Puta, Real e City, é verdade. E eu pensei já, vou gravar um pós-jogo desse jogo porque certamente vai ser muito bom. E tô aqui vendo até os gols de Bayern e Arsenal que tá passando na TNT. E eu falei, claro, vou gravar o pós-jogo. Então vocês que acompanham o canal só por causa do Santos, me deem licença, né? Que você que gosta de acompanhar o futebol europeu também vai curtir. Pós-jogo de Real Madrid 3, Manchester City 3 pelas quartas de final da Champions League. Um jogaço, aço demais. Muita gente talvez não esperasse. Eu tô até aqui, pra vocês verem como eu não largo o Santos do mesmo jeito. Tô aqui vendo o site da CBF pra ver se dá pra credenciar pro Santos e Ceará amanhã pelo Brasileirão Sub-20. Mas não tá abrindo o site, não sei porquê. Também acho que não dá mais porque normalmente é só até 48 horas antes do jogo e eu esqueci. Então, mas enfim, tudo bem. Bom, voltando. Jogaço, e talvez muita gente que viu semana passada, retrasada, sei lá, Manchester City e Arsenal, né, pensou que talvez não pudesse ser um grande jogo e tal, porque o City tem um estilo de jogo muito característico e que às vezes irrita até, de tanto controle que tem, né? Mas o Arsenal tem que estar, pelo menos contra o City, tenta muito emular esse estilo de jogo. E o Real Madrid não. O Real Madrid, o Carlo Ancelotti é um técnico fantástico, um técnico histórico, e que se tem uma característica que ele tem é a adaptação. É o cara que se adapta à liga que ele está, perdão, e ao elenco que ele tem. E mais uma vez ele fez isso hoje, enfrentando um adversário que ele sabe que gosta de ter a bola, que gosta de controlar o jogo. E ele fez algumas coisas que eu achei interessantíssimas. Começando por colocar, quando o time muitas vezes saía em contra-ataque, ele colocava o Rodrigo na frente, né, do lado esquerdo, o Vini talvez passando pelo meio, o Bellingham também lá na frente, e não tinha problema nenhum em colocar na velocidade, principalmente quando o City faz aquela questão de amontoar vários jogadores no campo de ataque e tentar rodar a bola. Não é à toa que assim sai o gol do Rodrigo, né? O segundo já do Real Madrid, quando estava 2-1, com 15 minutos de jogo já estava 2-1. Mas vale passar por outros aspectos antes, né? O City abre o placar com 2 minutos, 1 minuto e meio, numa cobrança de falta do Bernardo Silva, que foi muito inteligente, né? Ele cobra por fora da barreira de longe e ele percebeu o Lunin, o goleiro ucraniano, acho que ele é ucraniano, né? Tô vendo o segundo gol do Arsenal agora, não tinha visto o golaço, belo gol. Percebeu que ele deu um passo pro lado, né, e não colocou a barreira inteira na jogada, né? Mexeu um pouquinho pro lado e o Bernardo bateu muito bem por fora, fez 1-0 e o Real já foi para cima, né, a partir daí. E aí já me chamou a atenção a primeira mudança, a primeira colocação tática da equipe do Ancelotti, que eu vou até deixar o campinho aqui, eu acho, que foi os laterais. Os laterais, o Carvajal e o Mendy, eles estavam subindo e ficando na mesma linha dos meio-campistas. Só que não todos, porque o Kroos voltava um pouquinho, ficava perto dos zagueiros para lançar essa bola ou tentar dar mais qualidade nesse primeiro passe. Então você tinha Toni Kroos na frente, os dois zagueiros, né, que foram o Tchouaméni e o Rudiger, né? E você tinha o Kroos na frente, o Camavinga um pouquinho mais avançado, Valverde, Bellingham, e os laterais, Carvajal da direita e o Mendy na esquerda, na frente Rodrigo e Vini nesses lances. E aí você tinha muita qualidade, muita velocidade, porque o Valverde no lado direito, abrindo o corredor para o Carvajal, ele também poderia passar para o lado para fazer a dobra ou ir para o meio. Então, e sem contar, claro, Rodrigo e Vini Júnior na frente, né? Pelo amor de Deus. Inclusive eu até falei isso já para alguns amigos e repito, na época, eu confesso que eu pensei, né?
eu sabia que o Rodrigo ia ser um craque, de verdade. Eu achava que o Vini Júnior não ia ser tão craque. Sempre achei o Vini um bom jogador, nunca tive hate nele não, tá? Mas, assim, pensava, não vai ser tudo isso e tal. Me enganei redondamente. Ele é craque, o Vini também é craque. E eu pensava, não, pô, o Real Madrid pagou 45 milhões por 2 meninos de 17 anos, né? Pois hoje esse valor parece ridículo, porque o City mesmo pagou 100 milhões do Grealish. E o Rodrigo e Vini, cada um já decidiu uma Champions pro Real, praticamente. Então, assim, cara, não tem nem como medir isso. Os dois já se pagaram, praticamente já se pagaram. E, enfim, o Real empata, né, até com o lance do Camavinga cortando pro meio, batendo o desvio, matando o goleiro Ortega, que é limitado, mas tudo bem. Depois vira o jogo, justamente um contra-ataque. O Vini domina a bola, vira para frente, já vê o Rodrigo passando, ele coloca nas costas do Akanji, que foi uma escolha do Guardiola, inclusive, jogar com 4 zagueiros. Ele já tem feito isso em alguns jogos na Premier League, né? Porque o Walker tá machucado e o Ake também. O Ake também é zagueiro, mas é um zagueiro até um pouco mais móvel, né? Pelo lado esquerdo, canhoto e tal, mas enfim. Então, o Rodrigo corre nas costas do Akanji, o Akanji não ia pegar nunca, e ele vai e vira o jogo, né? No segundo tempo, o Real volta com a mesma formação, mas talvez uma postura um pouquinho mais esperando, e aí o City empata com um jogador que estava sumido, que era o Phil Foden. E até eu cito isso porque eu acho que eu citei já muito o Rodrigo e o Vini, né? O jogo vai para o intervalo com 2-1 no placar para o City. Mas eu cito o Rodrigo e o Vini porque eu acho que o City não tem nenhum jogador com essa característica tão aguçada, entre aspas, que nem o Vini e o Rodrigo, de quebrar linhas e partir para dentro, quebrar defesas, para arrastar um defensor, para levar para dentro, tirar da jogada. Talvez justamente o Foden, que é o cara que empata o jogo, que eu vou chegar nele já, ou o Bernardo Silva, mas não nesse nível tão alto igual o Rodrigo e Vini. O Foden, além de tudo, estava jogando aberto, muito aberto pela direita, e o Bernardo um pouco mais encostado nele, mas um pouco mais para dentro. E no segundo tempo o Foden volta um pouco mais para o meio, né, por dentro, e é justamente onde ele empata o jogo, um golaço, manda uma bola no ângulo perfeita, empata a partida, e não tinha nem o que fazer, o goleiro, o Lunin, né, não tinha nem o que fazer. Então empata o jogo e até volta a ficar um pouquinho mais aberta a partida. E aí o Gvardiol, que eu não entendi, eu não gostei tanto da escalação do Gvardiol na lateral esquerda, justamente por ele não ser igual o Akanji, não ser um cara tão móvel, um cara tão... não que ele não seja habilidoso, ele é muito habilidoso para um zagueiro, sabe conduzir, tem uma dinâmica interessante com a bola no pé, mas não é um lateral, nem perto disso. Mesmo assim, ele no ataque com o pé invertido, corta para o meio, bate muito bem e empata, e vira o jogo, né, para 3-2, mais um golaço na partida. E aí o Real volta um pouco a sair para o ataque. E logo depois disso, vale lembrar, o Ancelotti substitui, né? Ele coloca o Brahim Dias no lugar do Rodrigo, o que eu acho um erro, porque todo jogo o Rodrigo sai, é impressionante. Que eu acho um erro isso. E ele coloca o Luka Modric no lugar do Kroos, que estava um pouco apagado. O Modric tem a mesma qualidade que o Kroos tem, para mim, no passe. O Modric tem. Talvez um pouquinho menos, mas eu acho o Modric mais jogador, acho que um cara com mais mobilidade. Talvez não hoje também, porque já está um pouco mais velho também que o próprio Kroos, enfim. Mas numa jogada que ele mesmo carrega a bola, lança para o Vini, o Vini vira logo depois disso do terceiro gol do City. E o Valverde, que estava um pouco mais pelo lado direito, e como eu falei, às vezes abrindo muito, às vezes caindo muito por dentro, mas ele pega de primeira, faz um outro golaço, faz um 3-3, e a partir daí, até a partida diminui um pouquinho do ritmo, né? Diminui um pouquinho do ritmo, mas foi assim, estratégias interessantíssimas para um jogo de tão alto nível, né? Se a gente vai para o lado de a gente sabe a qualidade do nosso adversário, tem que fazer valer o mando do Real. Você pode pensar por isso, mas você pode pensar também que o City nunca, jamais vai abdicar do controle do jogo, controle de ter o jogo que o Guardiola exige. Então, talvez seja por isso que faça ser tão movimentado, né, tão emocionante. Quando a gente vai pro lado das estatísticas, o Real Madrid teve só 38% de posse de bola, por exemplo, o City 62%, claro. Mas aí a gente passa para as finalizações, o Real finalizou mais, 14 contra 12. No gol foram
foram 6 do City, 5 do Real, né? Então o City finalizou menos no total, mas mais no gol, enfim. Então a gente tem muito o lado característico dessas duas equipes, né? O City trocou mais passes também, enfim. Mas é a forma como os dois técnicos enxergam o jogo e a forma de se adaptar. O Guardiola é um cara que nunca abre mão de ter o controle total da partida, né? Vale pontuar isso. Mas, enfim, isso foi só a partida de ida, ainda tem a partida de volta, semana que vem é na Inglaterra. Não tem vantagem, claro, 3-3, se empatar de novo é pênaltis, então acho que a gente só tem que desfrutar dessa partida espetacular de futebol, com escolhas aí que talvez não deram certo. Vale lembrar que o De Bruyne não pôde jogar, né? O De Bruyne vomitou, né? Teve alguns problemas, né? Tava desidratado, digamos assim. Então não jogou, é o principal criador do City. O Haaland foi completamente anulado pelo Rudiger, vale lembrar também. Então, assim, acho que o Guardiola poderia ter feito até outras alternativas, outras escolhas. Por exemplo, eu citei até o Grealish, que eu acho o jogador limitado ao extremo, e o City pagou 100 milhões de libras nele, de euros, sei lá. Mas tinha no banco, por exemplo, o Jeremy Doku, né? O belga, que é um jogador muito incisivo, muito agudo, e não entrou em campo. O City tinha no banco também os meninos que têm ido muito bem na Premier League, como o Rico Lewis, o Bob, Oscar Bob, não, o nome dele, acho que é Oscar Bob, mas enfim, tem ido bem também. E preferiu fazer só uma substituição, né? Que foi justamente o Julián Álvares entrando em campo. Mas, enfim, é uma partida que vai render muito ainda, uma eliminatória muito interessante, um jogaço. O futebol é muito em sua essência ali. Semana que vem tem o jogo da volta. E agora mudando para um pouquinho só para finalizar de Santos, porque, como eu falei, né? Eu sei que o canal é mais sobre Santos, mas aqui a gente trata futebol no geral. Amanhã de manhã tem vídeo entrando. Provavelmente o Messias vai ser emprestado pro Goiás, hein? Vamos ver. Até amanhã. Valeu.